Na profecia de Zacarias, vai falar sobre Zorobabel. Mas quem é ele na verdade? Zorobabel foi apenas uma sombra do verdadeiro Zorobabel de Deus, que é Cristo, o construtor do templo espiritual de Deus. Porque na própria profecia vai dizer que não é nem por força e nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então isso já elimina qualquer leitura carnal, política ou humana da profecia. Porque o templo em questão não é físico. Porque o próprio Deus diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo espiritual de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, o templo é espiritual e o construtor também deste templo precisa ser espiritual e eterno. No versículo 8 do capítulo 4 de Zacarias vai dizer que as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, e as suas mãos a acabarão. Nenhum homem da história começou uma obra espiritual há quase 2000 anos e ainda está concluindo. Somente Cristo se encaixa nessa declaração. Pois ele mesmo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, referindo a ele mesmo. Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Então, Zorobabel histórico foi apenas uma sombra que apontava para a realidade que é Cristo. A pedra inicial e final dessa construção pertencem ao mesmo construtor. E é por isso que em Apocalipse o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, qualquer tentativa de aplicar Zorobabel a um líder moderno ou a um sistema religioso ou um movimento contemporâneo não é erro inocente, é uma usurpação da glória de Cristo. Porque o prumo está nas mãos de Zorobabel. Não significa liderança, significa julgamento. Quem mede os corações não é carne. Quem conclui o templo não é homem. Ou seja, quem mede os corações do homem não é o ser humano, não é carne, é o próprio Cristo. Então, é o Senhor Jesus Cristo quem conclui o templo e não é o homem. Quem sela a obra com o sinete de Deus, conforme o profeta Ageu diz, é Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo tem este poder e tem essa autoridade, e é ele quem vai fazer isso no fim dos tempos. O profeta Zacarias declara que Zorobabel segura um prumo e que ele é feito como um sinete de Deus. E estes símbolos revelam a autoridade, o julgamento e a aprovação divina. São atributos que pertencem exclusivamente a Cristo, porque este prumo vai ser usado para separar e fazer uma seleção do povo de Deus. Essas ações descrevem o julgamento espiritual e não está se referindo a uma construção física, porque o apóstolo João vai dizer que Deus a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, é o Senhor Jesus Cristo quem vai julgar. Somente Cristo pode medir, avaliar e julgar espiritualmente os indivíduos que compõem este templo. Cristo é o selo final de aprovação de Deus, aquele que confirma a obra, a doutrina e o povo de Deus. Então, Zorobabel exerce funções que nenhum homem pode exercer: julgar, medir e selar. E essas funções pertencem somente a Cristo. O profeta Zacarias também vai ver um candelabro, 2 oliveiras e 2 testemunhas, em conexão com a visão do apóstolo João. Eles vão descrever a mesma realidade espiritual por meio de símbolos diferentes. Porém, quando a Bíblia interpreta a si mesma, a identidade das 2 testemunhas torna-se claro. O que o profeta Zacarias viu foi um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, uma taça, 2 oliveiras que produzem azeite de ouro. E se irmos em Apocalipse, no capítulo 1:20, vai dizer que este candelabro é como a igreja de Deus. Deus tem apenas uma igreja, ainda que esta igreja passe por 7 fases ou 7 congregações descritas em Apocalipse 2:3. Que vai dizer, e os 7 castiçais são as 7 igrejas, ou seja, são 7 congregações, porque Deus tem apenas uma igreja, que forma um único povo de Deus. E a taça que o profeta Zacarias viu representa que Deus é a fonte, Deus é o manancial, Deus é a fonte de vida que alimenta continuamente o candelabro por meio do azeite. E o azeite, ele representa o Espírito Santo. As 2 oliveiras são identificadas em Zacarias como os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra.